E quando a gente precisa de um milagre, meus irmãos, a gente não age de qualquer jeito. Quando a gente precisa de um milagre, a gente clama, a gente é intenso. Nós nos mostramos diferentes com o Senhor. E essa noite é o momento de você se mostrar intenso. A igreja tem colocado à sua disposição pessoas aqui para ministrar a favor da sua vida. Pessoas aqui para ministrar em favor da sua saúde. Mostrando a palavra, direcionando a palavra para que a sua vida seja alcançada. Então, nessa noite, se coloque diante do Senhor. Fale com Ele aquilo que você precisa. Fale com Ele aquilo que você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma transformação. Ô meu irmão, clame ao teu Pai. Não espere por quem está aqui na frente, não. Faz a sua parte. Em nome de Jesus. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta poder. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Aleluia. Na tua presença. É na sua presença, Pai, que nós nos colocamos em fé. É em tua presença que nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. É na tua presença, porque é no Senhor que nós confiamos. É o Senhor que tem a resposta para as nossas vidas. O Senhor é que tem nos guiado até aqui. E é no Senhor e é na tua palavra que nós confiamos. Nós não confiamos no homem. Nós não confiamos em exames. Nós não confiamos em nada que é vindo contrário à tua palavra. Porque a tua palavra tem para nós benefícios. A tua palavra tem para nós cura. A tua palavra tem para nós o favor da tua parte, Pai. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa igreja estar de portas abertas. Obrigada por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigada porque eu sei que o Senhor já chega, Senhor, com força, Senhor, na vida de cada um. Oh, Pai, em nome de Jesus. Rebassore cantarás, terebaxê. Choque te cantarás, teremanai. Ei, Pai. Ei, Pai, existem pessoas aqui que estão aflitas. Rebaxere, canta, tchau. Existem pessoas que estão com o coração chorando nessa noite. Mas ei, Deus manda te dizer que a resposta vem dele. E se você tem uma promessa, aquilo que ele falou vai acontecer no nome de Jesus. Diga assim: o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Obrigada, equipe de louvor. Obrigada a todos. Amém, amém. Eita, meus irmãos. Falar sobre a promessa da cura que o Senhor deixou para todos nós e já está disponível. É só a gente ir lá e pegar. Para mim é muito desafiador. Porque eu até aqui já vivi grandes e grandes milagres. Eu sou fruto dessa palavra. E eu sou fruto de milagres na minha vida e na vida da minha família. Então, para mim, o tempo todo eu nunca desisti. O tempo todo eu acreditei na palavra. Porque o que o Senhor tem nas nossas vidas, meus irmãos, é bondade, é amor, é favor vindo da sua parte. Então, quando o pastor me chamou aqui, o Senhor falou muito ao meu coração para falar um pouco sobre o caráter de Deus e algumas outras coisas que às vezes impedem a gente de receber essa promessa. Porque a promessa, na verdade, é o que o Senhor falou ao nosso respeito. Ele já tem tudo isso para nós. O que basta é, muitas das vezes, nós entendermos que Ele é bom. Ele é bom. Porque quando a gente passa por circunstância, a maioria das vezes a gente começa a duvidar do caráter de Deus. A gente já pergunta, mas por que o Senhor permitiu? E uma vez eu ministrando aqui, eu falei assim, que Deus estava no controle de todas as coisas. E o pastor me corrigiu logo assim que eu saí do altar. E eu entendi que não. Ele está no controle da vida daqueles que têm algo com Ele, dos filhos.
Ele está no controle daqueles que têm uma aliança com Ele. Daqueles que o fez como Senhor e Salvador da sua vida. Então, lá em Gênesis a gente pode ver que Adão, ele entregou o domínio que foi dado para cada um de nós, hoje. Ele entregou esse domínio na mão de Satanás. Então, por conta disso, nós passamos por circunstâncias. Circunstâncias essas que não são da vontade do Senhor. Mas o Senhor veio e Ele morreu naquela cruz para que a gente possa ter uma vida em abundância, para que a gente possa ter uma vida em Cristo. Amém? Eu queria que vocês abrissem, por gentileza, em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Aqui o Senhor fala para nós que ele não é como o homem. Ele é soberano. Ele está acima de nós. E se ele falou, vai acontecer. Quando eu estava orando, o Senhor falou: não duvide do meu caráter. Não duvide do que eu falei para você. Não duvide, o que está na minha palavra é a verdade. Tudo aquilo que está fora da minha palavra não é verdade, é mentira. Porque a vontade do Senhor é cura. Até porque, queria que vocês abrissem em Atos 10, 38. Atos 10, 38. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. A gente observa como Jesus andou nessa terra. A gente observa que Jesus curou. A gente observa que Jesus amou, libertou. E ele disse em sua palavra que ele fazia aquilo que ele via o seu pai fazer. Então a gente entende o quê? Que Deus, que Jesus, eles são bons. Eles são bons. Ele não deseja o seu mal. Ele não quer que você passe pela circunstância que você está passando. Mas existem algumas coisas que a gente precisa entender. Porque toda promessa de Deus é condicionada às nossas atitudes. E muitas das vezes também a forma como nós andamos. Existem pessoas que têm vida dupla. Existem pessoas que ora estão na igreja, ora estão fazendo coisas erradas ali no mundo. E com isso, você sendo negligente com isso, negligenciando a palavra, o que vai acontecer? Você vai perder aquilo que o Senhor tem na sua vida. É porque Ele quer? É porque você, de fato, agiu com atitudes erradas. Eu queria abrir lá em 1 Reis 6, 11 a 12, por favor. Aleluia, Deus. Obrigada, Tu és bom. Obrigada, Pai. Fique ligado, porque hoje tem uma unção disponível nesse lugar. Anjos do Senhor estão neste lugar. Eita, Deus, obrigada, Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que está construindo, vocês observam que tem uma condição? Se você seguir os seus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai. Vocês conseguem entender isso? Que o Senhor fala que Ele quer entregar coisas que Ele já entregou naquela cruz, mas muitas das vezes por atitudes erradas nossas, ou a gente prolonga, ou até somos enterrados sem desfrutar daquela bênção que já é disponível. É como se você estivesse passando fome e a sua prateleira estivesse cheia de comida, mas você não vai até ela. Você espera que caia como uma mágica. E não é assim que o Senhor funciona, sabe? Você precisa estar cada dia mais envolvido com a palavra, entendendo que essa palavra era um manual para a sua vida. Existem coisas que nós precisamos fazer, mas para a gente fazer, a gente precisa ter o conhecimento. Porque sem o conhecimento, não tem como. Quantas pessoas aceitam o Senhor e vivem uma vida medíocre?
Quantas pessoas aceitam o Senhor e continuam infelizes? Quantas pessoas aceitam o Senhor e continuam do mesmo jeito? Por quê, minha irmã? Por que continua do mesmo jeito? Porque eles não entendem que eles já têm todas as coisas no Senhor. Porque no momento que eles entenderem que eles têm todas as coisas no Senhor, eles podem o quê? Falar, eles podem gerar, eles podem chamar à existência aquilo que eles precisam. Assim como agora há pouco a gente fez. Porque é assim que o Senhor deseja. Porque Ele já disponibilizou para nós todas as coisas. Então, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao meu Pai. Quantos aqui tem uma promessa? Quantos aqui tem uma promessa? Meu irmão, se você tem uma promessa, entenda. O que Deus falou vai acontecer. Amém? E para você experimentar, você tem que cumprir certas coisas. Entendeu? Porque o Senhor colocou essa palavra para ser o nosso manual. Então, a gente tem que estar cada dia orando, como o pastor falou. A gente tem que estar cada dia em comunhão com o Senhor para buscar as direções, para ouvir o Espírito, porque às vezes o Espírito te dá uma inclinação. Às vezes acontece de você estar passando por um lugar e o Espírito te inclina, ou não vai por aí. E você é teimoso e vai, e o que acontece? O pior. Mas porque você não deu ouvidos. E o Senhor nessa noite fala para vocês, o que Ele tem para vocês é bênção sem medidas. O que Ele tem para vocês é a manifestação do poder dEle. Amém? Aleluia. Então, por que Deus cumpre suas promessas? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Porque Ele é soberano. Porque Ele não é homem que minta. Vamos abrir lá, por favor, em Neemias 9:8. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém, Jesus. Observaste que o coração dele era leal a ti, e celebraste com ele uma aliança mediante a qual daria aos seus descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus. E tu cumpriste a tua promessa, pois é justo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é justo. A Bíblia fala que Ele não mente. Então, a gente entende que o caráter dEle é bom. A Bíblia fala que Jesus, quando passou, Ele curou. A Bíblia fala que Ele se compadeceu. A Bíblia fala o caráter do Senhor através de todo o caminho que Jesus percorreu aqui. Amém? Aleluia. Mas para isso nós temos que acreditar em suas promessas. Nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só age mediante a nossa fé. Existem milagres, prodígios que acontecem, mas Ele age mediante a nossa fé, porque Ele não se agrada quando nós não a temos. Vamos, por favor, em Salmo 106, 24. Evitar resmungar, evitar ficar falando coisas que não são a palavra, porque isso atrapalha. Tudo aquilo que a gente fala ganha vida. Tudo aquilo que a gente fala ganha vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Amém? Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor e não creram em sua palavra. Porque quando cremos na promessa, Ele libera sobre nós o quê? Bênçãos. Eles não creram na palavra. E por isso, por não crer na palavra, eles não desfrutaram daquilo que o Senhor tinha que tem para cada um dos seus filhos. Amém? Vamos para Salmo 119, versículo 162. Aleluia. Aleluia. Então a gente só consegue agradar ao Senhor mediante da fé. E com a fé, o que a fé gera em nós? Uma alegria. Uma alegria. É como se já houvesse depositado na sua conta toda aquela grana que você precisa. Você vai e olha e você fala, meu Deus, está lá. Mas você ainda não pegou, você ainda não sacou. Mas você acredita que ela está lá. Então,
a gente se alegra por antecipação. A gente já gera no nosso espírito, você já pula. Quando uma promessa é lançada sobre a sua vida, você não fica com as palavras contrárias a ela. Se uma promessa é lançada na sua vida, é porque vai acontecer. Se uma promessa é lançada na sua vida, é porque vai acontecer. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta. Porque Ele é fiel com a sua palavra. E Ele guarda a sua palavra em cumprir tudo aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Amém? Então, Salmos 119 fala assim: encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra um grande tesouro. Entende que o que nós temos das promessas do Senhor são um grande tesouro? É enorme. Sabe? E tem cristãos que recebem aqui as certas bênçãos e não usufruem disso. Não usufrui. Fica do mesmo jeito, parece que estão apáticos. Às vezes você está ali orando por anos pela conversão do seu marido, da sua esposa. E quando ele se converte, você fica apático. Parece que nada aconteceu. Ei, se alegre. Você lutou. Ei, se alegre. É cura que você precisa. Na hora que acontecer, você tem que vir no altar e falar. Amém? Eu passei por uma grande circunstância. Já passei por algumas circunstâncias, meus irmãos. Por isso que eu falei que eu sou fruto de um grande milagre. E eu vendo ali a Lari grávida, estou lembrando aqui da Vitória. E Vitória, quando eu fiquei grávida da Vitória, alguns aqui já sabem a história. Vitória, ela veio quando eu fiz uma cirurgia de redução de estômago. Eu fiz a cirurgia grávida da Vitória, sem saber. 4 meses depois, eu emagrecendo, e descubro que eu estou grávida da Vitória. Eu fiquei chocada. Eu peguei e chorei horrores, que eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Como vai ser isso? Pior ficou quando eu descobri que eu já estava no 4º mês. Eu pensando que eu estava no começo. E quando eu descobri que eu estava no 4º mês, eu falei assim, e agora? Vai estourar tudo aqui dentro. E eu já tinha perdido, acho que quase 15 a 18 quilos. Enfim, e quando isso aconteceu, eu estava fazendo rema. Ver como é importante a gente estar ouvindo a palavra do Senhor. Naquele momento eu estava fazendo rema. E toda segunda, quarta e sexta, o que acontecia? Eu estava ouvindo aquelas verdades. Eu ia para casa e eu pegava o exame. E o exame até o final da gravidez da Vitória é que ela teria alguns problemas. Ela tinha a perninha mais curtinha. No dia que a gente foi descobrir qual era o sexo dela, todo mundo alegre, feliz para saber o que era. E a médica me chamou no canto e falou assim, Patrícia, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Sua filha tem uma deficiência. E naquele momento, assim, eu fiquei em choque. Mas logo que eu ouvi a palavra, naquele dia eu fui para o rema, à noite, porque eu estava tão angustiada que eu falei, eu vou hoje, eu vou. Eu preciso ouvir. E eu conversei ali com a Ana, e ela falou para mim assim, o que você tem aprendido aqui? O que você tem aprendido aqui? É o momento de você exercitar, de fato, aquilo que você tem aprendido. Porque não é a gente ficar só em teorias, sabe? Teorias temos muitas, mas é a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor tem para nós é plenitude. O que o Senhor tem para nós não é algo pela metade, é algo por inteiro, sabe? Mas existe sim o Senhor aqui e eu aqui. Eu ouvindo. Você acha que se eu não tivesse ouvido aquilo que a minha filha era curada, era sarada através da Ana, e ela pegou a palavra e começou a passear por diversos versículos que falavam de cura, diversos versículos que falavam da bondade do Senhor, mesmo eu já tendo ouvido, eu já estava no final, no 2º ano, e fazia inclusive o rema com Vanessa Uni, e ela era também bem fervorosa, e ali gerando em mim, vai dar tudo certo, fique tranquila. Se eu não tivesse ouvindo isso, provavelmente a minha filha teria nascido doente. O que fez a minha filha nascer perfeita foi justamente eu ter gerado no meu espírito essa verdade. Sabe? Eu coloquei aquilo no meu coração, que qualquer palavra contrária, eu já falava, não, ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu tenho certeza que a minha filha vai nascer perfeita. E quando ela nasceu, para a honra e glória do Senhor Jesus,
ela nasceu perfeita. E é o meu bebê que vocês podem ver, ela tem 8 anos e ninguém diz que ela tem 8 anos. Eu tenho que comprar roupa de 16, 18 anos. 18 agora, não é nem 16 que não cabe mais. Calça número 38. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele faz, é demasiadamente. Sabe? Demasiadamente. É mais do que a gente pensou. É mais do que a gente sonhou. Mas a gente precisa se posicionar. Porque sem posição, a gente não alcança muitas coisas. Amém? Então, a fé em Cristo Jesus é o que nos faz ser herdeiros dessa promessa. Então, a gente precisa entender que essa fé é necessária. Sabe, é como se fosse um músculo. Quando a gente está na academia, a gente está ali malhando. E a fé também é um músculo espiritual. A gente precisa desse músculo para que a gente possa desenvolver. Comece com uma dor de cabeça que você tem, como o pastor diz. Sabe, comece com coisas que aparentemente são pequenas. E vai cada dia declarando, e você vai vendo isso acontecer. Pai, obrigada porque eu sou curada. Pai, obrigada porque isso é mentira de Satanás. Porque Satanás, ele está aí, ao derredor, sabe? Aprisionando, muitas das vezes, as nossas vidas, porque a gente não se posiciona. Se você, meu irmão, não se posiciona, não tenha dúvida, alguém vai se posicionar. Alguém vai se posicionar. E Satanás, ele não está aqui para brincar. Ele já perdeu tudo. Sabe? E todos nós aqui somos potência na mão do Senhor. Porque nós somos profetas nessa nação. Nesse tempo. Porque nós somos realmente um tempo onde a gente está observando que o Senhor está às portas. E muitas das vezes a gente tem se calado. Sabe? É como se a circunstância chegasse e a gente vai só se colocando de cada dia mais com medo. E eu vou te dizer, o medo, ele é totalmente inimigo da fé. O medo é totalmente inimigo da fé. Então, se você tem medo de algo, começa a mudar a sua mente. Começa a falar e a declarar a palavra. Porque o medo pode trazer, sim, algo ruim. Então, não aceite ficar com medo. E outra coisa que eu acho interessante, eu queria ir para 2 Pedro 3:9. A hora de Deus é sempre, sempre, sempre perfeita. A minha hora não é perfeita. A sua hora não é perfeita. Mas a hora de Deus é sempre perfeita. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. E o que Deus falou vai acontecer. Amém? Existem algumas promessas que muitas das vezes estão no nosso esquecimento. Mas vocês sabiam que o Senhor não esquece da promessa dele? Você sabia que a vontade dele é que cumpra aquela promessa? Mas para que isso se cumpra na minha vida e na sua vida, vamos nos posicionar, vamos agir em fé. Não vamos ter uma vida dupla. Vamos ser 100% do Senhor. Esse é o desejo, essa é a vontade dele para as nossas vidas. Entendeu? Precisamos meditar cada dia mais nessas promessas, para que a gente venha alcançar, sabe, o propósito de Deus na nossa vida espiritual, no nosso casamento, em cura, vivendo plenitude, em todas as áreas. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Salvador como nosso Senhor, Ele nos supre em todas as áreas. Ele quer que você seja pleno. Não é só uma área, meu irmão. Não é só cura. É muito mais. É a conversão do seu marido. É prosperidade. Quantas são as áreas? Todas as áreas da sua vida, a vontade do Senhor é que você seja pleno. Amém? E essa promessa, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente gera fé, essa promessa vai trazer para a gente santidade. E a vontade do Senhor é que sejamos separados. Separados. Não tem como ser junto e misturado, não, meu irmão. Tem que ser separado. E para ser separado, existe tempo de comunhão. Para ser separado, existe um tempo que você venha ouvir o Espírito, orar em línguas. Viver uma vida, de fato,
conforme a palavra tem como manual na sua vida. Mas para isso você tem que abrir a sua Bíblia. A gente está... qual é o dia que a gente está, pastor? Da Bíblia? É 200 e alguma coisa. Eu sei que eu me atrasei algumas vezes para ler a palavra. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou me posicionar. Eu vou ler 10 capítulos para chegar lá junto. Mas eu vou chegar com a igreja. Então, às vezes, você se atrasa. Às vezes fica um pouco mais difícil. Porque a vida de cada um de nós é diferente. Uns trabalham, outros não trabalham. Uns têm um filho, outros têm 2, outros não têm. Outros trabalham com uma área que é mais específica, que depende mais. Mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa buscar, sabe, esse tempo de comunhão com o Espírito Santo. Porque é através dessa busca que, de fato, a gente vai encontrar, sabe, a palavra rema, né, que é como se fosse o direcionamento, essa palavra que é a verdade. Entendeu? Aquilo que você precisa, que essa linha, para que você não venha nem para cá, porque se você chegar aqui, talvez você tenha algum ali lugar, e vai virar, e vai girar, e não vai chegar em lugar nenhum. Então, você tem que estar aqui para você alcançar o propósito que o Senhor tem na sua vida. E assim, a cura é benefício, mas aquilo que é mais santo que a salvação, quando nós aceitamos o Senhor, nós já temos. Gente, é um tesouro incrível, sabe? Não vamos desperdiçar o que essa salvação traz para nós. Não vamos desperdiçar o que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia. Isaías 38, 5. Como eu falei para os irmãos, eu já passei por algumas circunstâncias na qual eu já me vi na beira da morte, né? Eu já tive cara a cara com a morte. Não foi só uma vez, já foram algumas vezes. E o Senhor, inclusive o culto agora há pouco, né? Acho que há 3 semanas atrás, o Hélio estava ministrando e ele fez aqui uma promessa, profetizou na minha vida e falou que estava trazendo longevidade para mim. E eu peguei aquela palavra, porque naquela semana eu tinha passado por uma circunstância de quase morte. E vocês não têm noção como é ruim você sentir isso. Como é ruim. Mas, para a honra e glória do Senhor, todas as vezes eu sobrevivi. Porque pessoas oraram por mim. Porque eu estou conectada aonde existe uma fonte que é real. É porque eu tenho a palavra da fé dentro de mim. Porque existe uma unção para a minha vida, para chegar em lugares. E eu preciso cumprir esse propósito. E eu entendo isso. Então, meu irmão, não negocie a sua vida. Não negocia. É tão curta. É tão curta. Que o Senhor seja a prioridade. Que o Senhor seja a prioridade e as demais coisas vão ser alcançadas. Então, ele fala que ele acrescenta. Isaías 38, 5. Vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Yahvé, a Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Então acrescentei 15 anos à tua vida. O Senhor traz longevidade. O Senhor acrescenta anos na vida daquele que crê. Mas para isso, houve uma oração. Para isso, houve um clamor. Para isso, houve um posicionamento. Não foi de qualquer jeito. Ele não só pensou. Ele orou. E por isso foi acrescentado 15 anos à vida dele. Amém? Vamos para Isaías 53, de 4 a 5. Aleluia, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu Espírito que nos assiste. Obrigada porque o Senhor, Pai, o Senhor reina nesse lugar, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Isaías 53, 4. E, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Levou o quê? Levou todas. Todas. Ah, mas não tem cura. Ele levou todas. O nome de Jesus é maior do que qualquer doença. O nome de Jesus está acima de qualquer doença, de qualquer nome. Aleluia.
Então ele levou, meu irmão, todas as nossas doenças. Todas as nossas não, todas aquelas doenças, né? Porque agora a gente é curado. Amém? Contudo, nós julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Aqui mostra que já está disponível. Eu até pensei que ele fosse pregar, né? Eu falei, eita, vai ficar nada para mim. A gente já vem nervosa. A pastor ainda fala outra pregação, eu falei, agora, né? Mas assim, ele já levou sobre si. Diga assim, ele levou sobre si. Amém? Então vamos declarar a promessa. E eu queria falar aqui sobre o cego Bartimeu. O Senhor, ele tem colocado muito isso aqui na minha vida. Já tem umas 2 semanas que eu estou ruminando essa cura do cego Bartimeu. Eu achei muito interessante algumas coisas que ele me mostrou. Marcos 10, 46. Aleluia. Todos chegaram lá, que eu queria muito que vocês acompanhassem. Porque de tudo aquilo que o Senhor falou comigo, através de todos esses itens aqui, o Senhor, ele me ensinou coisas através desse cego Bartimeu. Né? Fala assim, ó, versículo 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Aqui fala que ele era cego. Aqui fala que ele estava assentado à beira do caminho. E aqui fala que ele estava pedindo esmolas. Esse cego, ele ouviu falar de Jesus. E ele era cego, então ele não tinha como se levantar e ir até Jesus. Então ele usou aquilo que ele tinha, que era o quê? O seu ouvido para escutar quando Jesus estivesse perto, e a sua voz e o seu clamor. Amém? Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria perguntar para os irmãos, quais são as vozes que têm mandado você se calar? Eu queria perguntar, nessa situação que nós nos encontramos, quando estamos passando por essa circunstância, você tem clamado? Ou você tem falado, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou você, porque aqui você observa que quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fala que ele grita. Porque quem está passando por circunstância, meu amigo, e está doendo, a pessoa grita. Ela é intensa. Ela é intensa. Sabe? Ela fala, Senhor, eu estou passando por isso, então tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor. A gente precisa falar, a gente precisa verbalizar aquilo que a gente precisa. Sabe? Se você tem algum problema, se você não falar para a pessoa que está do seu lado, estou passando mal, ela não vai saber. E com o Senhor ali, ele ouviu, porque foi algo que foi intenso. Foi algo que ele estava ali precisando. E aí, o que acontece? No versículo 48, fala assim, muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo as vozes querendo que ele se calasse naquele momento, ele continuou usando a arma que ele tinha, que era a voz dele, e clamando ao Senhor, esperando para que o Senhor ali fizesse aquilo que ele precisava. E no 49 fala assim, foi então que Jesus parou. Jesus parou. Ele estava andando e uma grande multidão estava ali. Mas Jesus parou. E ele parou porque ouviu um clamor. Se ele não tivesse ouvido esse clamor, ele teria parado? Ele parou porque ele ouviu um clamor. Ele ouviu uma voz que necessitava. E nesse caso aqui, teve 2 cegos que foram curados. Algumas partes da Bíblia falam que eram 2 cegos. Mas esse cego aqui tem um nome. Por quê? Porque a fé dele foi tão grande que ele foi colocado até com um nome na palavra. O Senhor ouviu. O Senhor, naquele momento, realizou aquilo que ele precisava. Então, no 49, foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te e ele te chama. Ele levantou aqui com tudo.
Ele não levantou de qualquer jeito. E ele jogou sua capa para o lado. Essa capa que ele tinha é interessante porque era uma capa que, quando ele estava à beira do caminho, ela servia de provisão. E quando estava ficando frio, ela servia de proteção. Mas quando Jesus o chama, ele tira essa capa. Ele joga essa capa, porque ele entende que o Senhor não tem somente cura para ele, mas o Senhor tem provisão, o Senhor tem proteção, o Senhor tem provisão sobre a sua vida, o Senhor tem proteção sobre a sua vida, o Senhor tem a cura, ele enxergou, mas ele tem a provisão, ele tem a proteção. Em nome de Jesus, queria que esses irmãos ficassem de pé. Aleluia! Provisão, Pai, proteção, provisão, Pai, proteção. E ele não ficou do mesmo jeito. Ele seguiu aqui, ó. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé. O que salvou ele? A fé. E no mesmo instante, o homem recuperou a visão. Demorou? Foi no mesmo instante. Se tem uma promessa na sua vida essa noite, que seja no mesmo instante para que você receba, a partir da sua fé. Amém? E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele entendeu que ele não era mais mendigo. Ele entendeu que ele não precisava mais ficar à beira do caminho. Ele tomou ali algo, sabe, uma posição diante do Senhor. E é isso que o Senhor, nessa noite, Ele quer de cada um de nós. Ele quer que a gente venha entender que Ele é a nossa provisão, que Ele é a nossa proteção. Levanta suas mãos e coloca no Senhor nessa noite aquilo que você veio buscar, meu irmão. Que o Senhor coloque diante dEle o seu clamor. Que você entenda quem Ele é na sua vida. Fala para Ele o que você precisa. Existe uma unção para te assistir essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro, Pai. Eu oro por cura e manifestação neste local. Eu oro, Pai, por vidas, Pai, em nome de Jesus, sendo curadas. Por diagnóstico caindo por terra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas tenham uma vida plena neste lugar, Pai. Eu oro, Pai, para que Satanás ele venha fugir, porque ele não vai aguentar, de tanto que a gente vai botar ele para correr. Eu oro, Pai, porque tudo é mentira dele, porque a tua verdade está na tua palavra. Eu oro, Pai, por provisão chegando sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro por cura estabelecida, Pai, na vida da Vanessa, na vida do Léo, na vida da Larissa, na vida da dona Dilce. Aleluia, na vida do Mateus. Oh, Pai, que o Senhor venha alcançar as vidas, Pai, neste lugar. Você que está enfermo, fala para o Senhor. Existe uma unção específica nessa noite para você. Você que está passando por uma circunstância, fale a Ele. Existem anjos disponíveis para atender o seu clamor. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada. Aleluia. Aleluia. Não temerei, tu estás comigo, tu és o meu refúgio, nada me atingirá, estou protegido. Não temerei, não temerei, tu estás comigo.
Aleluia. Você é guardado. Você é guardado. Você tem vida em Cristo Jesus. Você tem saúde nele. Aleluia. Você tem saúde plena. Pelo sangue de Cristo Jesus, você foi limpo de toda enfermidade. Você foi curado. Aleluia. Graças te damos, Pai, pela cura em Cristo Jesus. Graças te damos, Pai, por saúde plena sobre o nosso corpo, sobre essa igreja. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Nós rejeitamos enfermidade, nós rejeitamos toda a dor. O Senhor é bom. Temos em Ti vida, temos em Ti saúde. Te damos graças, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, que diante das circunstâncias que têm enfrentado, a Tua palavra é poderosa para produzir resultados na vida deles. Nós declaramos saúde sobre essa igreja, sobre todos os nossos irmãos que estão em casa sentindo alguma dor, algum sintoma de enfermidade. Nós nos levantamos na autoridade e poder do nome de Jesus contra essas enfermidades. E declaramos agora saúde plena em manifestação. Espíritos de enfermidade nós os repreendemos. Dores na coluna, dor no corpo, seja qual for a situação, nós declaramos agora saúde plena sobre o corpo dos nossos irmãos. Saúde plena sobre o corpo dos nossos irmãos, eles sendo restaurados. E o Teu nome sendo glorificado, o Teu nome sendo exaltado, ó Pai. Nós declaramos que nossos irmãos estarão aqui conosco, adorando ao Senhor, cultuando a Ti, Pai. E o Teu nome será glorificado, exaltado. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Amém, amém, amém. Queridos, tenham uma noite em paz, uma noite abençoada, guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém.